Olá, boa tarde a todos, a todas. É um enorme prazer estar com vocês nessa mesa, na 14ª edição do encontro anual do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, para discutir um tema tão relevante que é a violência sexual no Brasil. Eu sou Mafane Odara, eu sou psicóloga, mestre em psicologia social e especialista em direitos humanos. Eu venho discutindo o tema do enfrentamento da violência contra mulheres e meninas há mais de 20 anos. E para estar comigo nessa mesa, eu tenho a honra de apresentar essas duas especialistas queridíssimas e importantíssimas no debate do momento que a gente está para o enfrentamento da violência contra mulheres e meninas. E eu queria começar apresentando, não que ela precise, ela dispensa apresentações, mas só para trazê-la para essa conversa, Ana Paula Araújo, que é jornalista e escritora do livro Abuso, a Cultura do Estupro no Brasil. Ana, seja super bem-vinda, obrigada por mais esse momento, obrigada por tudo que você tem feito, obrigada por ter trazido as histórias de tantas mulheres no livro que você construiu. Então, estou super honrada de estar aqui com você. Obrigada mesmo. Imagina, Mafane, para mim é um prazer estar aqui com você, me juntar nessa luta que já é sua há tanto tempo, né? E é uma luta que a gente ainda vai ter que travar por muito tempo, mas eu vejo hoje um cenário positivo, assim, é um momento de conseguir colher um pouco dessa luta que a gente vem travando. Excelente, é isso mesmo. Infelizmente, a gente ainda vai ter que falar muito sobre isso, mas que bom que a gente está aqui exatamente para tentar acelerar e para que esse tempo seja abreviado na nossa história, Exato. né? Bom, e a segunda queridíssima que eu queria chamar é uma amiga, que eu tenho a honra de chamar de amiga, que é a Arielle Sagrilo, que é doutora em psicologia clínica e psicologia forense pela Universidade de Kent. Ela também é psicóloga clínica, consultora, palestrante, pesquisadora e uma grande referência aqui no Brasil para discutir os diversos temas relacionados à violência contra mulheres e meninas. Ari, querida, seja super bem-vinda para essa conversa. Obrigada, Mafô. Olá, todo mundo. Boa tarde, Ana. É um prazer gigantesco estar aqui com vocês, conversando sobre esse assunto que me é tão caro, né? Que é um assunto delicado, mas importante, né? Uma discussão que é sempre urgente, né? Mesmo com o tempo passando, a gente percebe essa urgência que ainda se faz presente. Então, acho que vai ser uma conversa muito interessante para todo mundo. Muito bom. É isso mesmo, vai ser uma conversa, tá? Então, fiquem à vontade, todos e todas que estão aqui nos acompanhando, para que vocês mandem perguntas para a gente poder conversar mesmo. A ideia é que a gente possa, nesse tempo que a gente vai ter, que é um tempo bem curto, vocês vão ver que vai passar super rapidinho, mas nesse tempo que a gente está aqui juntos, poder avançar para além da página 2, né? A gente já entendeu que violência sexual no Brasil é um problema. É um problema pelo tamanho da subnotificação, é um problema porque a gente não entende completamente o que é a violência sexual, e é um problema porque a gente não sabe como é que a gente lida. Então, ok, a gente já sabe que é um problema. Tá bom, mas o que a gente faz com tudo isso? Então, a ideia da gente percorrer, a jornada que a gente vai percorrer nesse tempo, é a gente tentar passar por 4 grandes pontos. O primeiro deles é quais são os temas centrais, os grandes desafios que a gente tem em relação a esse tema? A segunda questão importante é a gente conversar sobre os traumas. Como é que a gente pode lidar e de que tipo de traumas a gente está falando, de qual é o tamanho, qual é a dimensão que isso ganha na vida das mulheres. O terceiro tem a ver com os autores da violência. A gente desmistificar um pouco essa ideia de quem são esses autores, como é que a violência se constitui, qual é a relação desse autor da violência com a violência em si. E, por último, a gente chegar exatamente em qual é o papel de cada um e cada uma de nós que está aqui. A gente está, sim, no encontro de segurança pública, então a grande maioria que está aqui conversando é do campo da segurança pública, mas o campo da segurança pública não se resume e não consegue lidar com esse tema sozinho. Então, quais são os outros papéis que a gente precisa assumir para enfrentar, de fato, esse tema?
tá? E aí, para a gente começar, então, eu queria que a Arielle, então, a doutora Arielle, pudesse trazer para a gente quais são os temas centrais, o que não pode ficar fora do nosso radar quando a gente fala sobre violência sexual no Brasil? Eu acho que essa pergunta ela é fundamental para a gente dar um start nessa discussão de verdade, assim, né? E o seu comentário a respeito do papel da segurança pública, ele é extremamente relevante porque ele dialoga exatamente com isso, né? Ele dialoga com a necessidade de um olhar que seja mais ampliado. A gente vem de uma tradição de enfrentamento às violências, de modo geral, muito centradas ou ainda muito alicerçadas num olhar punitivista, né? Então, a gente fala do enfrentamento à violência ou da prevenção à violência sempre numa lógica de eu preciso acionar a justiça e a segurança, como se esses fossem os únicos agentes responsáveis por essa temática, né? Pela criação de soluções para esse problema, que é um problema complexo, sistêmico e que atravessa outras tantas áreas que não apenas a segurança e a justiça. É óbvio que a gente precisa de um contingente de segurança treinado, qualificado, preparado para o enfrentamento, né, desse tipo de crime, né, diverso, porque quando a gente fala de violência sexual, a gente tende a pensar no estupro apenas, mas a gente está falando de um rol aí muito mais amplo de práticas, né? A gente está falando desde o tráfico de mulheres, né, a aliciamento de crianças online, a gente está falando do estupro também, mas a gente está falando do estupro marital, enfim, a gente está falando de uma série de outras práticas que não necessariamente estamos preparados para poder pensar soluções, né, e implementar práticas, mas então, pensando nisso, se a gente amplia um pouco esse olhar, a gente está falando de educação, a gente está falando de saúde pública, né? A violência é um problema de saúde pública, então a gente precisa desse diálogo mais amplo com as agentes comunitárias de saúde, que são peças fundamentais pelo contato com a população. A gente está falando de política pública, a gente está falando de educação de gênero dentro das escolas, a gente está falando de empoderamento financeiro de mulheres, que muitas vezes são vítimas dessas violências dentro dos seus relacionamentos, né? Por tantos motivos, dentre eles a dependência financeira, não unicamente, mas então pensar o enfrentamento à violência sexual é pensar como a gente, enquanto sociedade, tem funcionado, não apenas por uma lógica de segurança e de justiça, mas nesse olhar que atravessa essas outras tantas áreas da assistência também, por exemplo, né? Ótimo. Eu queria que você trouxesse... acho que uma das principais barreiras que impedem que a gente consiga, de fato, lidar com esse tema é o desconhecimento sobre os tipos de violência. Então, eu queria que você falasse sobre... Quando a gente fala sobre violência sexual, a gente está falando de estupro? Deixa eu não cometer o erro de começar a falar com o meu microfone desligado. Quando a gente está falando de violência sexual, a gente está falando de qualquer ato ou tentativa de obtenção de ato sexual que aconteça por violência ou através de coerção. Então, perceba que aqui eu estou falando tanto de tentar cometer um ato, né, ou obter um ato sexual, de conotação, de cunho sexual, seja através dessa medida de coação ou do uso de violência física. Então, não necessariamente eu estou falando de alguém que se utiliza de força física para a obtenção desse contato com o outro, dessa tentativa de contato. A gente está falando, quando a gente fala de violência sexual, a gente está falando desde toques íntimos que não são desejados, então, né, beijar, apalpar, comentários de caráter sexual, né, aquilo que a gente vai chamar de foi uma piada, foi só um comentáriozinho bobo, imagina, não leva isso tão a sério, né, isso também entra num rol de violações sexuais, ser forçado a tocar o corpo de uma outra pessoa, né, ou ser obrigado a observar uma relação que outra pessoa esteja tendo, né, com um terceiro, forçar a se prostituir, o estupro dentro do casamento, fora do casamento, né, por um conhecido, por um desconhecido, o assédio sexual no ambiente de trabalho, uma outra prática que a gente conhece, que quem trabalha na área acaba conhecendo um pouco mais, mas que o público, de modo geral, não tem tanto acesso, que é o que a gente chama de grooming online. Então, é aquele sujeito que é um tipo de prática de violência sexual cometido principalmente contra criança e adolescente, que é esse aliciamento da criança pelo uso
da internet. Então, né, geralmente um homem adulto que se finge de adolescente ou de criança para tentar ter acesso a fotos, a vídeos, ou mesmo ao contato, né, pessoal. E aí a gente tem, né, enfim, outras tantas práticas que caberiam nesse rol, até mesmo o não acesso ao preservativo ou a método contraceptivo dentro de um casamento, né? Então, assim, dentro de uma relação. Então, qualquer ato onde não exista consentimento, e aí sempre que a gente for falar de violência sexual, a gente precisa falar de consentimento, né? Tendo ainda, não existindo consentimento, e tendo em paralelo alguma prática ou a intenção de prática de cunho sexual, a gente está falando de alguma forma de violência. Excelente. Ana, no seu livro você traz vários relatos e você traz você tenta trazer as diferentes dimensões de como o estupro está presente na vida das mulheres. Eu queria que você contasse, porque acho que você traz o exemplo prático de todas essas formas de violência que a Arielle trouxe. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que foi. Primeiro, por que você decidiu escrever esse livro? Acho que vale a pena entender por que a gente entra nessa discussão. E a segunda o que mais te chamou a atenção em relação a esses diferentes tipos de violências sexuais, e você trazendo alguns exemplos que eu acho que vale a pena para a gente materializar, porque às vezes fica tão abstrato, então acho que é legal você materializar. Mas, primeiro, só complementando o que a Arielle estava falando, toda essa abrangência maior no conceito de violência sexual, hoje está na nossa lei, né? Acho importante falar isso aqui, que é um encontro para pessoas que lidam com a segurança pública, e eu vi que, a partir de 2009, teve essa alteração na lei, que tornou o conceito de estupro muito mais abrangente. Antes era só conjunção carnal forçada, né? Um homem fazendo penetração contra uma mulher, só penetração, pênis na vagina. Agora, já uma lei muito mais abrangente, que inclui todos esses toques indesejados. Temos a lei de importunação sexual para quem fica se esfregando dentro de transporte público. E é importante chamar a atenção sobre isso, porque mesmo ao longo da minha pesquisa, que foi bem mais recente, já havia aí alguns bons anos da mudança da lei, ainda havia muito desconhecimento, inclusive, dentro dos órgãos de segurança pública. Eu vi muitos casos registrados já depois de 2009, como atentado violento ao pudor, que é uma coisa que nem existe mais na nossa legislação. Desde 2009 acabou. Então, é importante também, acho que aqui nesse encontro, reforçar o quanto é importante a gente difundir o que a lei diz hoje, o que é a nossa lei, o que é o conceito de violência sexual para a nossa lei. Não que a lei resolva tudo, mas já é uma boa diretriz e também uma orientação de como esses assuntos têm que ser tratados no âmbito da segurança pública. Eu escrevi esse livro e resolvi entrar nesse tema porque eu cheguei à conclusão de que isso está entranhado na vida de todas nós, mulheres, e desde muito cedo, né? Acho que todas nós aqui podemos dizer que, desde adolescentes, passamos por experiências de cantadas desagradáveis, mão boba, e sempre aquela pressão em cima da gente, né? Olha, se cuida, como a mulher tem que tomar cuidado. Então, desde muito nova, a gente já fica com esse fantasma na nossa cabeça. E é como se para os homens não fosse dada essa educação de, olha, respeite, consentimento é isso aqui. E para as mulheres é sempre essa educação repressora que ainda termina por jogar a culpa de qualquer abuso para cima da gente. Ah, você que não se cuidou, você que não tomou as devidas precauções, o que você estava fazendo naquele lugar, por que você andou com aquelas pessoas. E isso também se reflete no atendimento na segurança pública, na saúde, na justiça. Somos todos frutos da mesma sociedade, e quando esses casos chegam nessas esferas em que as vítimas deveriam ser acolhidas, muitas vezes o que se vê é uma reprodução desses preconceitos, dessas cobranças totalmente infundadas e absurdas que param em cima das vítimas. E aí eu vou na outra pergunta que você me falou, no que me chamou a atenção. Me chamou muito a atenção nessa pesquisa, foi uma das muitas descobertas que eu fiz ao longo de entrevistas, como que o descaso do poder público, das instituições, dói, às vezes, tão mais, ou tanto ou mais do que o estupro em si. Contando um caso concreto, eu entrevistei uma moça que hoje trabalha no Tribunal de Justiça até. Ela, quando tinha 17 anos, foi abordada por um bandido na rua que queria roubar a bicicleta dela, levou ela para um canto e aí ela foi estuprada. Ela finalmente conseguiu denunciar aquilo, foi para a polícia, denunciou, passou por todo aquele calvário que, infelizmente, a gente sabe que as vítimas passam, vai no lugar, faz exame no IML, aí conta a história toda de novo, depois volta, aí vai para o atendimento de saúde,
Enfim, ela fez uma peregrinação, levou horas até conseguir finalmente tomar um banho, isso porque resolveu fazer aquilo que todo mundo fala, né? Tem que denunciar. Aí a pessoa, quando vai denunciar, encontra uma via crucis. Mas, enfim, ela denunciou, depois de um tempo ela descobriu que estava grávida, e, enfim, para resumir a história, ela conseguiu fazer um aborto legal, porque é garantido por lei o aborto quando a gravidez é decorrente de um estupro. Passou o tempo, esse homem foi preso, esse estuprador. E aí, quando o caso foi para a justiça, ele disse que tinha tido, sim, relação sexual com ela, mas foi consensual. E a juíza, uma mulher, admitiu a tese bem absurda de que ela estava grávida e resolveu, ali na hora, ter relações sexuais com o assaltante da bicicleta para depois dizer que foi um estupro, para conseguir um aborto legal. Uma ideia sem pé nem cabeça. E ela ficou extremamente revoltada com aquilo, claro, recorreu dessa sentença. Eu encontrei com ela já depois, 10 anos depois até ela conseguir a reforma da sentença, e eu lembro que ela estava agarrada naquela reforma da sentença, e antes de me contar sobre o estupro em si, ela queria me contar sobre o caso, sobre a justiça, sobre o que foi feito com ela, sobre como que ela batalhou para mudar aquilo. E no fim eu perguntei para ela, eu falei, a impressão minha, você tem mais raiva da juíza do que do estuprador em si? E ela falou, tem muito mais raiva da juíza, muito mais raiva, porque ela teve estudo, ela tinha que ter me acolhido, ela tem conhecimento, do bandido a gente não espera nada. Eu até perguntei, com a reforma da sentença, o bandido foi preso? Ela falou, nem sei mais dele, pode estar morto, ninguém sabe mais dele, não se soube mais. O que ela queria para ela era aquele reconhecimento da instituição, da justiça, de que ela tinha sido vítima. E assim eu encontrei com outras pessoas. A falta de acolhimento da justiça, da polícia, o deboche, o descrédito, a falta de acolhimento da família, a desconfiança, tudo isso é uma segunda violência, e às vezes muito maior até do que a primeira, que impacta muito mais a vítima. Nossa, super importante você trazer isso, porque inclusive tem uma pergunta falando sobre isso, que é porque todo esse processo começa pela nossa dificuldade de entender a complexidade do problema. Então, a lógica é, se a mulher foi estuprada, então o que você tem que fazer é prender, ou você... Como se fosse simples assim. Então, assim, você sofreu uma violência, então vai lá, denuncia que pronto, vai resolver o seu problema. Só que ninguém entende que a lógica, ela está baseada numa construção conceitual, e essa construção conceitual pressupõe um lugar de inferioridade e de menosprezo sobre a vida das mulheres. Então, essa lógica de culpabilização que você trouxe, a lógica de que de responsabilização dela, de isolamento, é uma lógica que perpetua, inclusive, no processo de busca por justiça. Então, se a gente não entende esse problema, a gente não consegue traduzir. Então, eu queria que você contasse um pouco, porque a narrativa, ela ajuda ou atrapalha na construção né, na resolução dos casos de violência e no fato do acolhimento e proteção das mulheres. Então, o que você viu que mudou? O que mudou nas histórias que você ouviu que ajudou as mulheres, de fato, a conseguirem lidar com essa questão? Quais foram as narrativas que foram colocadas? O que você percebeu? Em que situações? Quais foram os processos mais interessantes que você percebeu? Basicamente, o apoio da família e o apoio das instituições. Quando isso funciona, quando essa rede de apoio funciona, a recuperação da vítima é muito maior, mas é uma diferença assim gritante do que aquelas vítimas que passam, às vezes, a vida inteira sem conseguir falar com ninguém, ou quando contam para alguém da família, a pessoa fala, esquece isso, deixa isso para lá, isso já passou, ou quando vai para a polícia, houve deboche, ou quando vai chegar na justiça, é vítima de descrédito, de desconfiança, porque é um crime que é difícil de ter provas concretas, né? Muitas vezes fica a palavra da vítima contra a palavra do agressor, inclusive até por causa desse mecanismo absurdo de culpar a vítima e da vítima ficar com medo e ficar com vergonha. Eu sempre digo que estupro é o único crime que a vítima é que se sente culpada e que sente vergonha, né? Por causa disso, muitas vezes, as vítimas demoram muito tempo a procurar a polícia ou a procurar atendimento médico. Então, por exemplo, provas que poderiam estar ali presentes, que poderiam ajudar no processo, já assumiram. Marcas de luta que poderiam existir, muitas vezes já não estão mais ali. Fora a demora no atendimento médico, que, enfim, uma pílula do dia seguinte, se você demorar mais 72 horas para tomar a pílula, vira uma loteria, pode não fazer efeito nenhum. Então, são outros efeitos da perversidade desse sistema
em cima das vítimas. Para ilustrar, como você pediu, um exemplo de como, quando as instituições e a família funcionam, eu tenho um exemplo daquele caso que aconteceu lá no Piauí, no Morro do Castelo. Foi um caso que ficou bem famoso no Brasil, foram 4 meninas que subiram no morro lá para tirar fotos, fazer selfie, e foram encurraladas, sofreram um estupro coletivo bárbaro, foram jogadas de cima do penhasco, uma delas morreu, inclusive, e eu entrevistei uma das sobreviventes. E aí a gente pensa assim, né, como é que consegue se sobreviver a um horror desses? Elas ficaram horas como reféns de alguns bandidos, elas não conseguiam nem identificar direito quantos eram, já foram espancadas barbaramente, uma amiga morreu. A que sobreviveu, que eu entrevistei, passou semanas no hospital, passou por várias cirurgias, ainda tem marcas visíveis, e a menina estava bem. Ela estava bem, ela estava já fazendo o seu Enem, lá, se preparando para o Enem. Quando, há pouco tempo eu soube dela, ela tinha passado na faculdade, na época ela tinha um namorado, aí depois terminou esse namoro, está casada, conseguiu desenvolver um relacionamento, que às vezes muitas vítimas têm uma dificuldade para sempre de se relacionar afetivamente e sexualmente. Ela até teve um filho agora há pouco, e eu fiquei bem assim impressionada quando eu cheguei para entrevistá-la. Eu achei que eu fosse encontrar uma menina que não conseguia falar direito. Ela me contava tudo com fluência, ela conseguia contar, ela não lembrava exatamente de tudo, porque tem esses apagões, mas ela conseguia contar, e aí eu percebi muito isso. Primeiro, ela estava com a mãe dela o tempo todo do lado dela, que foi uma guerreira, a família toda, o pai, o irmão, eles se dividiram para que ela pudesse sair da cidade. O pai e o irmão ficaram lá por causa de trabalho, ela foi com a mãe para a capital. Como o caso teve muita repercussão, houve uma grande mobilização em favor dela e das amigas que sobreviveram. Ela conseguiu bolsa de estudo para poder ir para Teresina, para a capital, para ficar lá. Tudo isso fez com que ela conseguisse ficar em pé de novo, sabe? Então, ela passou por aquela experiência horrível, mas aquilo não definiu a vida dela para sempre. Ela tem uma vida apesar daquilo. Isso me deixou muito confortada e me chamou a atenção de como é importante que a família abrace essa vítima, que a família, quando recebe essa vítima, não fique perguntando, mas por que você estava lá? Mas você tem certeza? Não fique botando a palavra da vítima em dúvida. E quando vai para a polícia, que a polícia também faça o seu trabalho. Essa menina foi um outro caso, que quando eu perguntei para ela, ela me falou que depois de um tempo ela encontrou com um estuprador na rua, que ele tinha cumprido a pena, foi preso, era um menor de idade, então uma pena de menos tempo, e ela voltou na cidade dela para ver o pai e encontrou com ele. E eu perguntei, aí, o que você sentiu? E ela falou, nossa, Deus me deu o dom ela é muito religiosa, de perdoar. Eu olhei, eu fiquei um pouco assustada, mas eu senti que aquilo passou na minha vida. Aí eu falei, então você realmente não ficou com nenhuma mágoa, com nenhum trauma? Ela falou, olha, eu tenho uma mágoa, que é do promotor de justiça, que uma vez me ligou querendo uma senha de telefone, porque os telefones tinham sido roubados na hora e tal, e ele me perguntou, mas vem cá, vocês foram lá só para tirar foto mesmo? Essa é a única mágoa que essa menina, que foi barbaramente estuprada, espancada, que viu a amiga ser morta, a mágoa que ela guarda é daquele tom como o promotor falou com ela, da cobrança em cima dela, da tentativa de botá-la como vítima. E eu achei interessante porque essa menina, na época, ela tinha 16 anos de idade e ela conseguiu revidar, ela conseguiu ver, ela falou, olha, essa pergunta você não tem que fazer para mim, não. Ela conseguiu, sabe, se defender. Muitas vítimas não conseguem. Começa a ficar se explicando, começa a achar que, puxa, realmente eu é que não tinha que estar lá, começa a internalizar essa culpa. Isso é muito cruel e isso tem que parar. E eu acho muito importante a gente falar disso aqui no encontro de agentes de segurança pública, de pessoas que lidam com isso. É muito importante acolher a vítima, respeitar a vítima e tratar a vítima como vítima e não como uma suspeita que pode estar mentindo, que pode estar inventando ou que pode estar tentando tirar alguma vantagem numa situação absurda dessas. Olha, eu garanto que ninguém gostaria de estar inventando nada disso. Seu microfone está fechado. Desculpa. Arielle, você quer completar? Porque eu acho que seria bacana você trazer alguns pontos em relação a isso que a Ana Paula trouxe, que é super importante aí na visão da psicologia. Não, eu acho importante, né, a Ana acabou tocando em vários pontos que são muito pertinentes, porque
quando a gente lida com os casos de violência sexual, especialmente quando a gente lida com casos de estupro, a gente tem um estereótipo, né, dessa violência como um todo. A gente tem uma expectativa de quem é o autor da violência, de quem é a vítima, de como essa violência vai ser perpetrada e até mesmo de como a vítima vai reagir a essa violência. Então, quando a Ana traz no relato dela assim, eu esperava encontrar uma menina que não fosse capaz de falar a respeito, essa é uma expectativa que a gente tem, né? A gente enquanto grupo, enquanto sociedade, e que acaba aparecendo também nos espaços de segurança e de justiça, né? Esses agentes, assim como nós, têm uma série de expectativas sobre como um crime real deveria ser, né? Sobre quem é a vítima verdadeira, quem é o autor de violência verdadeiro. Então, quando a gente acaba se deparando com uma menina que toma, uma menina, uma mulher, né? Que toma providências que são diferentes daquelas que a gente espera como reais, a gente tende a entrar numa lógica de questionamento, e aí a gente começa a duvidar. Então, a gente tem desde daquela mulher que vai ser lida como teatral e histérica, se ela reagir demais, na hora que ela chora, na hora que ela conta o seu relato, até aquela que vai ser lida como mentirosa e indiferente se ela não chorou. Né? Se ela demora muito para procurar ajuda, é porque ela estava planejando. Então, a gente vai criando narrativas para tentar justificar o comportamento dessa mulher, o comportamento dessa vítima, independentemente da maneira como ela aja. E isso é importante que a gente entenda, porque não há um comportamento típico e perfeito e esperado. Há comportamentos que são absolutamente variados. Há vítimas que têm condição imediata de reportar o que aconteceu por uma série de motivos, tanto pessoais quanto de rede de apoio. Há mulheres que vão levar anos para reconhecer que aquilo que viveram foi uma violência, e por isso não tiveram condições de procurar ajuda antes. Então, a gente precisa entender que quando a gente está pensando no judiciário, especialmente no judiciário, que é um público com o qual eu trabalho, né, nessa lógica da capacitação mesmo, né, para o atendimento desse público, de que a gente ganha a melhor narrativa, não ganha a história verdadeira. Então, em muitos casos, a gente tem a absolvição do autor da violência, né, do agressor, não porque ele não cometeu o ato, mas porque a narrativa foi tão bem construída que essa mulher sai do lugar de vítima e passa a ocupar o lugar de culpada. Seja porque, e especialmente porque quando a gente está falando de crimes sexuais, toda a construção desse discurso, dessa história que vai ser contada, coloca como ponto central não o ato de violência, mas a moral e o histórico de vida dessa mulher, como se esse histórico, essa moral, esse comportamento fossem justificativas para o fato de que ela sofreu violência. Então, por exemplo, a gente tem estudos mostrando que mulheres vítimas de estupro coletivo tendem a ser mais responsabilizadas pela violência sofrida do que mulheres que foram vítimas de um agressor. Porque, por mais bárbaro que o crime seja, a narrativa vem no sentido de dizer o que você estava fazendo num lugar com tantos homens. Então, não é a violência do crime que é posta em jogo, mas o comportamento e a suspeita sobre o comportamento dela. Então, por isso a importância de a gente pensar o tempo todo, não só naquilo que a gente está construindo fora enquanto sociedade, em termos de discurso, mas também como que a gente está se preparando, ou como que a gente tem preparado os espaços de acolhimento para o recebimento e para o encaminhamento desse tipo de demanda. Porque, na prática, o que a gente observa é uma reprodução de uma série de discursos e de práticas tão violentas quanto aquelas que ela sofreu antes de chegar nesses lugares. Deixa eu só dar uma complementada no que a Arielle falou, Mafô. Só duas coisinhas rápidas. Uma, lembrando aqui o caso que eu citei da juíza, que acabou acreditando na tese de sexo consensual com a menina que precisava fazer um aborto, enfim. Eu entrevistei essa juíza do caso, e ela me falou exatamente isso. Ela falou assim, mas na época eu não senti muita consistência no depoimento dela, ela não contava as coisas direito, e eu achava ela com uma postura muito fria, exatamente esperando um comportamento padrão. E detalhe, o bandido também não contava as coisas de uma maneira, tinha várias contradições ao mesmo tempo, mas ela preferiu ainda assim privilegiar a palavra dele no lugar de privilegiar a palavra da vítima, sempre com muita desconfiança da vítima. E outro ponto para chamar a atenção, essa história de julgar a vítima, eu quero lembrar também que foi uma outra mudança muito recente na lei. Até 2005, a gente tinha na lei a figura da mulher honesta. O estupro era o crime cometido contra a mulher honesta, ou seja, não havia um julgamento só do crime em si, havia um julgamento de quem era essa vítima, mas o que ela fez, qual é o perfil dessa vítima. Isso também é importante porque é uma mudança recente e, como toda mudança recente, isso ainda está no imaginário, né, de todos nós, da sociedade como um todo, e é algo também que precisa ser trabalhado.
Nossa, super importante você trazer isso, né? Ganha narrativa, ganha melhor narrativa, acho que é o primeiro ponto, e a questão do imaginário, que a gente está falando de 15 anos, né? 15 anos que você tem uma mudança sobre o que é a mulher honesta, que até hoje ela está no imaginário das pessoas. Eu recebi um post hoje. Quantas mulheres são necessárias para colocar em dúvida a palavra de um homem? Eu não sei se vocês viram esse post. Com relação ao Marcos Millen, 12 vítimas e 31 depoimentos. Com relação ao João de Deus, 330 vítimas. O Harvey Einstein, mais de 100 vítimas. E o Roger Abel, mais de 60 vítimas. A palavra, nem isso. E aí, para olhar, para configurar, para confirmar essa ideia de que a narrativa, a melhor narrativa é que ganha. Então, assim, a gente está nesse lugar discutindo as narrativas e não discutindo a violência em si. Como é que você pode ter, no maior crime mais brutal, estupro coletivo, você dizer que, então, já que você estava nesse ambiente, então, provavelmente, assim, é uma inversão completa da lógica, né? Então, acho que é muito importante a gente entender isso, para a gente entender a complexidade do problema, porque senão a gente, na lógica de agentes públicos, a gente quer sair do ponto A para ir para o ponto B sem pensar na complexidade, sem fazer esse aprofundamento. Então, a gente acaba reproduzindo, como a Arielle bem colocou, essas diversas violências que a gente tenta combater todos os dias. E não é porque a gente é mal, não é nada disso. A gente tem que sair também dessa lógica de nós contra eles. Eu gostei muito de como o Fórum vem trabalhando e trouxe o tema esse ano na construção de pontes. A gente tem que sair desse paralelismo de nós contra eles para ir para um lugar de todos nós somos, de alguma forma, responsáveis e parte do problema, porque senão a gente não vai ser parte da solução. Então, super importante trazer isso. Olha, gente, tem várias perguntas, eu vou pegar duas delas para trazer para vocês duas, que é o seguinte, uma pergunta do Severino, eu vou tentar trazer todas de acordo com que a gente for trazendo os pontos e for seguindo aí na nossa conversa. Vou pegar a pergunta do Severino, que ele diz, quais são as consequências do machismo no Brasil com relação às questões relacionadas à violência sexual? E vou pegar essa, trazendo também a pergunta da Gabriela, que ela diz sobre a importância da gente falar sobre o trabalho com os homens, né? Então, ela fala aqui sobre a possibilidade da efetiva reabilitação, ela coloca aqui, entre aspas, do agressor, e se existem pesquisas. Então, acho que eu queria trazer essas duas dimensões que trazem esse olhar para a gente entender que violência contra as mulheres, violência sexual, não é um problema das mulheres. Então, eu queria que, Arielle, você começasse, depois, Ana, você trouxesse suas reflexões, tá? Eu vou agora tentar fazer um resumo de 4 anos de doutorado, porque foi Exatamente. Isso que eu estudei. Vai ser fácil, a gente tem mais 3 dias aqui. Tranquilo. Quando eu fui para a Inglaterra fazer o doutorado, a minha intenção era estudar exatamente isso, era tentar entender como que existe, qual é a relação entre cultura, entre normas sociais, entre a forma como a gente é educado e a perpetração de violências sexuais. Porque o que a literatura mostrava, o que a literatura mostra até hoje? Quem comete violência sexual, em sua maioria, são homens comuns. São homens que não têm nenhum transtorno mental, que não têm nenhum desvio de comportamento, que não têm nada que dentro de uma literatura da psicologia, né, justificasse esse comportamento. A gente tende a, ainda hoje, pensando e retomando o que a gente estava falando sobre imaginário, olhar autores de violência e imaginar que eles são psicopatas, sociopatas, que são pessoas transtornadas, que são homens frustrados ou qualquer coisa nesse sentido. Quando, na prática, o que a gente observa é que são homens que se sentiram autorizados a cometer essas violências. Então, foram homens que, em razão do contexto no qual vivem, sentem que podem e até que devem agir de uma determinada forma que é violenta. Por quê? Porque ou a gente não reconhece essa atitude como violência, ou porque, apesar de reconhecer como violência, a gente é capaz de criar justificativas que fazem com que ele cometa essa violência, mas não se veja nesse lugar de agressor. Então, não, eu não fiz nada de errado. E aí eu vou dar um exemplo para isso ficar bem prático. É o cara que vira e fala assim, pô, ela bebeu um pouco a mais, então, pô, aproveitei, né? Esse aproveitei, porque ela bebeu um pouco a mais, é violência sexual.
ela estava sem condições de consentir a relação, ele tira proveito disso, tem uma relação com ela, a gente está falando de estupro, né? Só que a gente cria outros nomes, a gente suaviza a gravidade de alguns determinados atos, né? E vai criando, então, essas justificativas para que esses comportamentos continuem acontecendo. Então, quando você fala assim, qual é a relação entre machismo e violência sexual, ela é direta, reta e completa. Não existe outra maneira de pensar, não dá para dissociar violência sexual de machismo. Porque quando a gente fala que é a obrigação de uma mulher ter relação sexual com seu companheiro, por exemplo, a gente está abrindo porta para que a violência sexual aconteça dentro do casamento, ou dentro de um relacionamento. Porque quem não tem em casa procura fora, ou qualquer coisa nesse sentido. Da mesma forma, se não estamos falando de nenhum desvio de comportamento, de caráter, de conduta que seja patológico, existe de reabilitação. Não existe a possibilidade, em casos muito específicos, onde a gente está falando aí de serial killers, de alguém que tem algum mecanismo de ação muito particular, é uma minoria dentro do nosso rol aí de autores de violência sexual, mas, de modo geral, a gente não apenas pode, como deve, começar a pensar nesse trabalho com os autores de violência, e principalmente o trabalho preventivo. Ótimo, obrigada, Ani. Eu queria complementar com algumas coisas, Mafô. Enfim, concordo plenamente com tudo que a Arielle falou, inclusive, muito do que a Arielle falou está no meu livro, né? Que a Arielle me ajudou muito na pesquisa para o livro, com essas reflexões todas. Só queria chamar a atenção para 2 pontos. Um que a Arielle chamou essa atenção dessa história de se ela bebeu, eu fui lá e me aproveitei. Que isso, pela nossa lei, pode ser, inclusive, um tipo de estupro mais grave, que é o estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável é toda relação sexual com menores de 14 anos de idade, porque entende-se que abaixo de 14 anos de idade ninguém tem condição de dar consentimento para uma relação sexual. Então, mesmo que tem 13 anos, consentiu, não. É crime de estupro e é estupro de vulnerável, que tem uma pena maior, é um crime mais grave. O mesmo se aplica para qualquer pessoa que esteja numa situação em que ela não possa dar consentimento. E aí entram pessoas com problemas cognitivos, com problemas de locomoção e também pessoas que estejam drogadas ou que tenham bebido além da conta. Então, a gente lembra até aquele caso, né, que foi bem ilustrativo do caso do Robinho, do jogador, ele falando, mas aquela menina, ela tinha bebido tanto, não sabia nem o que estava fazendo lá. Mais um motivo para aquilo ser considerado estupro, porque ela não tinha a menor condição de discernir sobre o que ela estava fazendo ou não, ou de autorizar ou não, de consentir ou não, ou mesmo de se defender. Ela não tinha condições. E aí não entra na equação se ela foi drogada ou se ela se drogou porque ela quis. Fato é, não estava consciente, não tinha condições, é estupro. Esse é um ponto. E a outra coisa que eu queria acrescentar é que você estava falando, Mafô, dos casos, né, daquele meme de quantas mulheres são necessárias, né, para denunciar. E eu estava me lembrando, tanto no caso de João de Deus, quanto no caso do Larry Nassar, lembra aquele técnico da ginástica olímpica nos Estados Unidos, que foi acusado também de abusos contra dezenas e dezenas de ginastas, e houve um julgamento histórico lá. E eu lembro que muita gente aqui comentava assim, mas não é possível que ele tenha abusado de todo mundo, não é possível que ele tenha abusado de tanta gente, como é que ninguém falou antes? Como é que não veio ninguém falar? E aí você vai pesquisar todos esses casos, inclusive no caso do João de Deus, havia tido denúncia antes, sim. Pessoas com medo conseguiram denunciar aquele homem extremamente poderoso, a denúncia não andou. Eu acho que hoje a gente está num momento, uma conjunção que está começando assim, as instituições estão começando a olhar um pouco mais e a dar um pouco mais de crédito para as vítimas. E aí o que acontece também é que quando uma pessoa denuncia, outras se sentem mais encorajadas a denunciar. Por isso que é importante falar, e é por isso que é importante ter os mecanismos de acolhimento para as vítimas, porque não pode a gente ficar dizendo para a vítima denunciar, e quando ela chega lá, ela vai encontrar a desconfiança, vai ser maltratada, vai reviver aquele trauma milhões de vezes, para, no fim das contas, não dar em nada e ainda passar por um outro sofrimento. Deixa só eu complementar o complemento, que é uma informação que é importante. Sempre que a gente fala sobre denúncia de caso de assédio ou caso de violência sexual, vem o contra-argumento que mas tem muita mulher que denuncia para se vingar, mas tem muita mulher que denuncia numa lógica de que o número de falsas denúncias seria muito alto. E aí eu vou recorrer aí ao meu background acadêmico para tentar responder isso dizendo, toda a literatura da área indica que o número de denúncias falsas de crimes de violência sexual é tão baixa quanto a de qualquer outro crime.
não chega a 5%. Na prática, o que a gente observa é que denunciar um crime de violência, denunciar uma violência sexual, exige muita força, coragem, né, busca por apoio, por uma rede de apoio, e que não é algo que se faça por vingança ou por qualquer outro motivo mais leviano, salvo raríssimas exceções. A gente não pode tratar a exceção como regra. Quando a gente está falando de violência sexual, a gente não pode usar um caso onde houve uma denúncia falsa, colocá-lo no lugar de regra e, por isso, negligenciar o cuidado a todas as outras mulheres que tomaram coragem, que reuniram forças para fazer essas denúncias. Então, a gente precisa, enquanto agente que ouve, que recebe esses pedidos de cuidado, ter essa informação em mente para não revitimizar essa mulher. Só no complemento do complemento do complemento, eu queria chamar a atenção de quando as vítimas são crianças, porque há também essa tendência a achar que fantasiou, inventou, não foi nada disso, maldou uma história que não era assim. Criança praticamente nunca mente sobre histórias de abuso sexual. Eu fui atrás de psiquiatras infantis especializados e a resposta que eu tive foi, olha, as únicas circunstâncias em que uma criança pode inventar uma história de abuso sexual são ou quando ela está sendo manipulada, naqueles casos de alienação parental, que um dos dois induz a criança a dizer que o outro abusou na hora do banho, etc. Mesmo assim, há mecanismos que os psiquiatras conseguem, ou fazendo aquela escuta da criança, entender se aquilo é uma mentira, se é uma invenção, se é um discurso que foi plantado na cabeça dela ou não. E outro caso, quando a criança tem algum problema cognitivo e aí, de repente, viu alguma cena e fantasiou alguma coisa, são casos raríssimos. Criança não mente quando fala de abuso sexual, quando ela fala de algum toque indesejado, quando ela faz algum comentário que leve a isso tem que ser levado muito a sério e tem que ser investigado. Não, ótimo. A gente vai ter que falar sobre as crianças, então eu vou deixar um tópico aqui especial, porque eu acho que vale olhar para a violência sexual especificamente com as crianças, porque a gente está falando de um número muito elevado, né? 70% das vítimas têm menos de 14 anos, então acho que precisamos olhar para isso. Eu queria fazer 2 comentários. A Alessandra fez uma menção ao caso do Robinho, que também é um caso que mostra o quanto a narrativa... Assim, o caso do Robinho, ele é, de fato, assim, ele é o exemplo de tudo que não pode acontecer, né? Ele é o exemplo desse descrédito em relação... Ele confessou, ele foi julgado, foi condenado, e mesmo assim, não, mas ela quis. Então, assim, é tanta aberração nesse caso, que é tão surreal, que é importante a gente falar sobre o que a gente tem que fazer e sobre o que a gente não tem que fazer, como segurança pública, como justiça, como agentes de transformação desse sistema, porque realmente ele é um sistema feito para não funcionar para as mulheres. E entendendo que as mulheres não são todas iguais, né? Então tem aqui, inclusive, uma das perguntas, que eu vou ter que achar aqui em algum momento, mas que fala sobre a importância de fazer essa distinção, de como é que você trabalha os temas, considerando que não são todas mulheres. Como é que você traz esse tema, por exemplo, olhando para a periferia, e entendendo que na periferia você tem uma organização do crime organizado e todo esse processo de aliciamento das meninas. Como é que você olha para o tema da violência sexual, entendendo que crianças são diferentes de mulheres, que essa discussão precisa acontecer? Como é que você olha para o tema da violência sexual, entendendo que mulheres brancas são diferentes de mulheres negras, que os contextos não são iguais? Então, eu queria que vocês trouxessem um pouco, é real mesmo? Precisamos olhar essa diferenciação das mulheres, ela é fundamental para a gente entrar nisso? E aí eu quero já completar essa pergunta olhando para a questão dos traumas, né? Porque eu acho que isso também é importante para entender o que ajuda e o que atrapalha a superação e primeiro o conhecimento dos traumas e a superação deles. Vou começar então, Ana, e aí depois eu te passo. É fundamental que a gente consiga pensar que quando a gente fala em violência contra a mulher, ou violência sexual contra a mulher, a gente está reduzindo mulheres em suas diversidades de classe, de crenças, de raças, de etnias, de absolutamente tudo, a um único termo, como se todas nós vivêssemos a mesma experiência no mundo, o que não é absolutamente verdade. Né? Então, olhar para essas diferenças, né? Um olhar que seja interseccional, ele é fundamental para que a gente consiga pensar essas nuances e essas camadas para, de fato, propor os serviços. Isso torna o nosso trabalho muito mais complicado, é óbvio isso, mas fingir que essa variável não existe não é a solução.
visto que todos os anos a gente observa aí um aumento no número dos casos de violência, né? Então a gente fala assim, mas né, será que a violência está aumentando ou só será que a gente está reportando mais? As duas coisas estão acontecendo. A gente está tomando ciência, estamos né, ainda legitimando uma série de violências, mas também estamos denunciando mais. Então tem um misto aí de variáveis. Quando eu penso, por exemplo, no corpo da mulher negra, como que ele foi retratado ao longo da história, pela mídia, né? Então é a mulata do carnaval, é esse corpo objetificado. A gente tem pesquisa mostrando não apenas que mulheres negras são mais vulneráveis à violência sexual, mas mais vulneráveis à violência doméstica, à violência obstétrica, né? Pela ideia de que mulheres negras sentem menos dor, porque são mulheres mais fortes, né? Então elas não precisam de tanta anestesia na hora do parto. A mesma coisa com mulheres indígenas, né? Então, são mulheres do mato, em contato com a natureza, então não precisam de anestesia. Então, todas essas crenças, essas expectativas, esses estereótipos, eles atravessam a maneira como a gente olha para essa mulher que foi vítima de violência e como que a gente pensa a solução para ela. Então, não dá para eu pensar o cuidado a uma criança vítima de violência sexual da mesma forma que eu penso, se ela é de classe média, classe alta, para uma menina que está na comunidade, onde o tráfico, por exemplo, e onde a gravidez para ela é a única maneira dela garantir a própria sobrevivência, porque ela, na relação com o chefe do tráfico, por exemplo, ela garante uma certa forma de proteção e status dentro do seu próprio grupo. Então, antes de moralizar determinadas práticas, a gente precisa compreender e aí pensar em intervenções que sejam, de fato, mais coerentes com o público e com o espaço no qual a gente está trabalhando. E isso sem um olhar de superioridade, né, de hierárquico, assim, né, de eu sei como é a maneira correta ou adequada a se viver e se relacionar, então agora vem cá que eu te entendo para te ensinar a agir do meu jeito, mas num olhar que tem aí uma horizontalidade. E quando a gente fala de traumas, pensar em como que essas vivências particulares, então, por exemplo, a gente fala muito pouco sobre mulheres com alguma forma de deficiência que são vítimas de violência, porque essas mulheres sequer conseguem pedir ajuda, ou verbalizar, ou chegar aos espaços para serem ajudadas. A gente não fala de mulheres lésbicas que são vítimas de violência sexual, né? A gente não fala de mulheres que são garotas de programa, né? Que fazem programa e que são vítimas de violência sexual, porque vendem o seu corpo e por isso perdem, né, esse status de possíveis vítimas, porque afinal de contas é com isso que ela trabalha. Então, a gente precisa conhecer essas realidades para tentar entender qual é o impacto da violência na vida dessa mulher e pensar as intervenções. Porque aí eu retomo até uma coisa que a Ana falou, que foi assim, da consistência no depoimento, né? De que ela estava muito inconsistente no depoimento. A inconsistência no depoimento, que é lida muitas vezes pelos profissionais como uma forma de um indicativo de mentira, é, na verdade, uma das reações mais esperadas após uma violência, porque há uma alteração na função neurobiológica desse corpo, né, frente a uma situação de trauma. A não capacidade de reagir, a não capacidade de pedir ajuda, a não capacidade de lembrar os fatos de maneira ordenada, cronológica, organizada, tudo isso é reação neural ao trauma. Então, a gente tem aí uma série de impactos, desde transtornos de estresse pós-traumático, depressão, ansiedade, uso e abuso de substância, né? Então, tentativas de suicídio, automutilação, uma série de sintomas que vêm em cascata aí se essa mulher não for cuidada e acolhida. Por isso que a gente precisa, de novo, de serviços que estejam capacitados, não para julgar, mas para acolher e cuidar dessas mulheres. Ótimo. Ana? E você falando aí, Arielle, me lembrei muito das muitas realidades que eu entrevistei pelo Brasil afora, sabe? Eu viajei por muitos lugares e eu lembro, por exemplo, na Ilha do Marajó, é muito comum a exploração sexual de crianças, aquelas balsas que passam pelo rio ali, então são as próprias famílias que botam crianças, às vezes muito pequenas, de 4, 5 anos, para subirem naquelas balsas, para terem relações sexuais em troca de comida ou em troca de um querosene lá para o gerador lá da ilha. Enfim, são situações muito absurdas, muito diferentes, mas o que me chama a atenção é exatamente isso, assim, é pensar que, embora a gente tenha vítimas, o fato, aliás, de a gente ter vítimas de todos os tipos, em todas as classes sociais, chama a atenção do que está na raiz desse crime, né?
que é a história do machismo que a gente falou aqui, de como homens se sentem autorizados, seja pelos motivos que forem. E isso acaba desmistificando muito também aquela ideia de se jogar a culpa na vítima, dizendo que mas é porque ela que provocou, ela que usou a roupa X. Não existe essa vítima padrão. Assim como não existe o estuprador padrão, aquele que sai de trás da moita e ataca a mulher em causa, geralmente é o pai de família, aquele que tem um emprego, é aquele que está acima de qualquer suspeita, que parece ser um cara legal, bacana. Inclusive, isso é bem comum, né? Estupradores, homens que agem assim, se passam por pessoas incríveis em outras áreas, até para desacreditar qualquer denúncia que venha depois para cima dele. Isso mostra também que as vítimas também têm os mais variados perfis. Esse crime acontece em todas as classes sociais. Então, a gente fala aqui, esses casos que acontecem no Marajó, mas é porque, puxa, lá tem muita miséria, e aí aquela exploração sexual nas balsas acaba se estendendo para a família, como se uma coisa autorizasse a outra. As meninas são muito abusadas dentro de casa, mas é por causa da miséria. Não, não é por causa da miséria. Se você pegar a classe média alta, isso também acontece. E aí acontece, às vezes, até uma situação muito complicada de famílias que, quanto mais dinheiro tem, mais tentam resolver aquilo ali dentro e não denunciam. O mais difícil para mim foi conseguir entrevistar essas vítimas de classe média alta, pessoas que têm até mais esclarecimento, têm, às vezes, mais recursos de terapia, de conseguir lidar com aquele trauma, mas são as que às vezes, mais reprimem essa dor de uma violência sexual. Então, eu acho que a gente tem que muito lidar no atendimento às vítimas, claro, óbvio, isso é mais do que necessário, mas a gente tem que trabalhar muito também na prevenção, sabe? Para que esses crimes não aconteçam, para que se mude essa mentalidade de que a mulher é propriedade do homem, de que a mulher é menos, de que a vontade dela é menos. Eu acho que isso é que está na raiz de tudo. E vou só complementar, Mafor, rapidinho. Uma coisa que a Ana falou dessa situação, principalmente das crianças em uma situação de vulnerabilidade, né? E de que são vítimas de alguma forma de violência ou de exploração. Num momento desse, quando a gente se depara, enquanto agente público, né? Com uma criança em situação de violência, a gente tende a se indignar mais do que a gente se indigna quando uma mulher mulher adulta é vítima de violência. E aí, nesse momento de cuidado da criança, a gente tende a se virar contra a mãe dessa criança, né? Como que essa mãe deixou que essa criança estivesse nesse lugar? Como que essa mãe colocou essa criança em tamanha vulnerabilidade? Sem olhar, muitas vezes, que essa mulher também está sendo vítima de violência, de que ela também já foi vítima de violência, de que também tem quase que uma transmissão aí geracional dessa violência e dessa vulnerabilidade. Então, e com isso eu não estou eximindo a mãe da responsabilidade do cuidado e da proteção da criança, mas eu estou dizendo que a gente necessita expandir o nosso olhar não apenas para o cuidado dessa criança que está em situação de vulnerabilidade, mas compreender qual é a situação dessa mãe nesse lugar também, né? Ou qual é a história dela e por que ela permitiu que essa criança se encontrasse nesse lugar, para que a gente não recaia sobre ela com esse discurso, né, que vai moralizar, que vai punir e que não vai ser capaz de mudar a realidade. E não perder de vista que a culpa de um estupro é sempre do estuprador, né? Eu me lembro de um caso que eu noticiei no jornal de uma menina que foi vítima de estupro, e aí o delegado que conduziu o caso na época deu uma declaração desastrosa, acabou até saindo do cargo depois disso, num grupo de WhatsApp, comentou assim, as crianças estão pagando muito caro, um preço muito caro por esse rodízio de padrastos dentro de casa. Quer dizer, tentando minimizar a culpa do estuprador e jogar a culpa na mãe da menina, de uma crueldade, né? Eu vi ao longo da minha pesquisa, eu vi também que ela havia mães que, por vários motivos, não conseguiram sair em defesa das filhas ou não saíram. Tem casos de mães que desconfiam que a filha que seduziu o padrasto, que seduziu o vizinho, sei lá o quê. Mas tem muita mãe batalhadora, muita mãe que é pega de surpresa, que realmente não imagina que aquilo está acontecendo, que sofre absurdamente. E mesmo aquelas, e eu concordo com a Arielle, mesmo aquelas que, por alguma razão, não saem em defesa das filhas, que razão é essa? Que vulnerabilidade é essa que elas não conseguiram ali reagir àquela abuso, àquela violência que está acontecendo, às vezes, debaixo do nariz dela? Gente, eu não sei o que eu faço, assim, tem umas 10 perguntas aqui, falta só 20 minutos, eu não sei como é que a gente vai fazer, porque eu sabia que isso ia acontecer. Tá incrível, eu tô aqui acompanhando até o Twitter, várias respostas aqui, aí um arraso, a mesa tá incrível, enfim, vários comentários, porque realmente vocês são demais, tá muito legal. Eu queria
eu queria agora pegar, tem 3 pontos que eu acho que a gente não pode deixar de cobrir. Um é, como é que a gente olha para dentro das instituições? Então, tem uma pergunta olhando para isso, mas eu não vou fazer agora. Eu queria que a gente ficasse nesse tema das crianças, porque eu acho que vocês responderam uma pergunta do César, que era, como é que faz quando as mães fazem parte? Eu acho que vocês responderam super bem, então eu não vou nem entrar nisso, mas a Renata traz uma questão importante, que tem a ver também com as crianças, porque as crianças são as que mais acessam o serviço de saúde, que é essa obrigatoriedade da notificação das violências sexuais por conta do projeto da lei, né, que foi aí essa lei de 2020. E aí o Bruno faz um comentário também, uma pergunta também, sobre como é que a gente lida com a discussão sobre a educação sexual, uma vez que a gente tem um processo tão difícil desse debate público, né, pelo momento que a gente está. Então, eu queria que a gente olhasse para poder fazer a discussão sobre, ok, como é que a gente, para chegar na pergunta final, que é, o que a gente faz para coibir, de fato, a violência sexual contra crianças? Tá? Olha, eu acho que você tocou num ponto, e a pessoa fez a pergunta também, Sérgio? Enfim. Eu acho que é o Bruno e a Renata, Bruno. o César, sobre a... César, isso. Educação sexual é fundamental. A gente chegou num ponto hoje, num nível de confusão, de achar que educação sexual é ensinar sexo para criança. Não é. Então muda o nome, bota educação para a prevenção da violência sexual, porque é exatamente isso do que se trata. É ensinar a criança o que são partes íntimas, quem pode tocar, em que situações, se tiver algum toque incômodo, o que ela tem que falar, que ela tem que ser, e ela tem que ser ouvida. E isso tem que acontecer nas escolas, porque esses abusos, em sua grande maioria, acontecem dentro de casa. Então, a criança precisa ter esse canal, né, esse caminho de poder denunciar na escola, de poder falar sobre isso, de poder ser acolhida. Eu acho fundamental ter educação sexual nas escolas, inclusive para ensinar o que é consentimento, ensinar para meninos e meninas isso, claro, tudo muito adequado à idade, com a linguagem apropriada, com desenho, de uma maneira que a criança consiga absorver aquilo e levar aquilo para a vida, né? Conforme a criança vai amadurecendo, você vai amadurecendo também o discurso, mas eu acho fundamental que se tenha essa educação para a prevenção da violência sexual. Falta isso. E toda vez, eu vi até outro dia uma pessoa falando uma coisa meio polêmica, assim, que sempre que vê alguém contra isso, fica achando que aquela pessoa é um abusador em potencial ou, de alguma maneira, protege algum tipo ou tenta botar panos quentes em histórias desse tipo. Eu acho que é um caso para todo mundo refletir, sabe? A quem interessa não ter educação sexual na escola? Porque assim, não pode simplesmente a comunidade se unir e todo mundo entender o que é a educação sexual na escola e de como aquilo é importante. Eu acho simplesmente fundamental que se tenha esse ensinamento. Excelente. E acho que não dá para desvincular isso das escolhas políticas que a gente faz, e aqui quando eu digo política, eu não digo partidária, mas eu digo de como a gente faz política enquanto sociedade, no sentido de como a gente ocupa os espaços públicos, como a gente faz uso da nossa voz, como a gente constrói os espaços de discussão, como a gente, especialmente como mulher, né, se coloca nesses lugares e faz a nossa voz ser ouvida, porque feliz ou infelizmente a gente tem falado mais, né, sobre a necessidade das mulheres nos espaços de poder, nos espaços de discussão, mas a gente precisa entender também a quem servem essas mulheres que estão nesses lugares, né? Então, acho que também não dá para a gente olhar para o cenário atual de Brasil e do retrocesso que a gente tem vivido em termos de acesso a direitos, de construção de respostas, né, porque a gente vê situações onde a gente tem verba disponível e essa verba não é aplicada, então não basta ter mulheres em espaços de poder e tomada de decisão, mas a gente precisa pensar quem são essas mulheres e a quem elas estão servindo, né, a quem elas estão propondo cuidar. Então, enquanto, né, essas mudanças que demoram um pouco mais para acontecer, né, vão sendo pensadas e essas respostas vão sendo construídas, eu sou uma eterna defensora das micro-revoluções cotidianas. Então, no dia a dia, através da conversa, do ensinamento, da participação na vida escolar, da oferta, né, de apoio, da construção de um senso de coletividade, né, para, de fato, entender que a violência não é um problema distante de nós, não é um problema que
cabe ao outro, e esse outro especialmente à segurança, né? Como se fosse tarefa, como se mais policiamento nas ruas, por exemplo, fosse suficiente para que a violência não acontecesse. Na prática, a gente sabe que não é assim, né? A violência acontece, inclusive, contra a própria polícia, né? Então, não é garantia de nada. E com relação à obrigatoriedade da notificação, eu tenho as minhas questões com isso. Eu acho que a gente precisa fazer uma diferença entre notificar e denunciar. Então, a notificação para fins estatísticos, para que a gente tenha um controle, para que a gente possa gerar os dados que alimentam essas discussões que a gente está fazendo, é uma coisa, né? Então, se eu pego um caso de violência e eu notifico esse caso para que isso alimente um banco de dados e eu possa gerar informação com isso, né, para, inclusive, sustentar a necessidade de política pública de prevenção e de cuidado, é uma coisa. A obrigatoriedade de denúncia é outra. Se a gente torna obrigatória a denúncia da violência, a gente fecha as portas para que o acolhimento aconteça. Porque a saúde, que acaba sendo uma super porta de entrada, ela passa a ser vista como um lugar onde essa mulher vai ter a vida íntima, né, e a violência sofrida exposta sem a sua autorização, sem o seu consentimento. Então, a gente está revitimizando ela. Então, notificação e denúncia são duas coisas diferentes, acho que a gente precisa tratar, portanto, de modo distinto. Excelente. Olha, a Gabriela fez, eu até ia falar sobre isso, a gente não vai conseguir discutir, mas ela trouxe, né, com a situação das escolas, né, fechadas por 9 meses, e pensando a escola como esse espaço realmente de proteção, porque no caso das crianças, de fato, os professores e a escola acaba sendo um espaço onde a criança consegue poder falar sobre a violência, e o Gilvan, inclusive, fez essa pergunta. Tem alguma pesquisa que mostra qual é o lugar mais violento para as mulheres? Né, eu acho que seria legal vocês até trazerem. Qual é a divisão? É a casa, né? O espaço mais perigoso para as mulheres é a casa, mas acho que vale legal vocês trazerem os dados em relação a isso. Como é que a gente faz para entender esse espaço de proteção, uma vez que as escolas estão fechadas? E eu vi hoje uma reportagem, acho que na Folha, falando sobre o Brasil ter fechado as escolas, está indo na contramão de todos os países que estão também vivendo a pandemia, porque mesmo aqueles que fizeram lockdown deixaram as escolas abertas, pelo papel que a escola tem. Então, e assim, é uma discussão super polêmica, nessa discussão fecha ou não fecha, enfim. Mas o que vocês... não, vamos aí, temos mais 12 minutos, enfim, tá aqui, estou aqui tentando segurar o tempo, mas vamos embora. Eu acho que é uma discussão importante para entender, tá bom, se não é a escola, o que a gente faz, né? Ana, você quer começar? Vamos lá, mas assim, eu fico pensando nessa história, tudo muito atípico para a gente, né? Ninguém está sabendo muito ainda como lidar, o que é o melhor, tem que proteger a saúde, mas também tem que proteger de outras tantas violências, e a escola tem tantos outros papéis, né? Além da nossa preocupação com contaminação, tem todas essas outras preocupações. O que eu queria chamar a sua atenção é que, nesse caso, por cima, cria-se um cenário ainda mais cruel com as escolas fechadas, que é das crianças, como a gente falou, né? O espaço mais perigoso para a mulher e para as crianças, principalmente, é dentro de casa, e a pandemia criou uma situação das crianças ficarem ainda mais tempo com esses agressores. Então, se você pegar os números, as estatísticas, no começo, as denúncias de violência sexual caíram no começo da pandemia, mas muito em função de não se conseguir fazer denúncia, porque o agressor está ali do seu lado e está o tempo todo, porque ele também não estava saindo tanto, né? Acho que criou-se aí um cenário que a gente mais para frente vai ter ainda os resultados, vai conseguir ver as consequências desse momento que a gente está vivendo agora. Eu vou na mesma direção que a Ana e eu complemento só fazendo um ponto que as crianças falam sobre as violências sofridas nas escolas, mas muitas vezes falam a partir de comportamentos. E aí, por isso, eu vou bater de novo na tecla da importância de capacitação, na importância de treinamento, na importância de leitura sobre o assunto, porque assim como o agente de saúde que entra na casa e entra na vida, né, de todo mundo em função do Sistema Único de Saúde, que é o nosso bem precioso a ser defendido, né, as escolas, os professores, sejam eles de instituições públicas ou privadas, têm acesso diário a essas crianças e conseguem perceber a alteração de comportamento que vai vir, né, seja por uma regressão desse comportamento
então ela fica mais infantilizada, seja por mais agressividade, seja por uma exposição de partes do corpo, por comportamentos mais sexualizados. E eu, enquanto profissional da educação, preciso estar atento para essas mudanças de comportamento, para prestar atenção para espera lá, acho que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa aqui que eu preciso olhar um pouco mais de perto. Então, de fato, com as escolas fechadas, a gente perde essa possibilidade, a gente perde esse caminho de denúncia, né, ou esse caminho de reconhecimento de que algo está errado e, ainda mais, né, a gente perde esse caminho de acesso a essa família, né, porque, invariavelmente, numa situação onde uma criança esteja sendo vítima de violência sexual numa residência, a gente tem também uma mulher sendo vítima de alguma violação, seja ela patrimonial, sexual, né, violência física, violência moral, violência psicológica. Então, a gente não tem como acessar apenas a criança, a gente precisa acessar essa família, essa dinâmica familiar como um todo. Muito bom. Gente, estamos chegando no finzinho, e aí eu quero pegar a última parte que eu acho importante, que é... Bom, depois de tudo isso, você fica assim, nossa senhora, o problema é tão grande que não sei nem por onde começar, então não vou começar por lugar nenhum. Não. Tem muito a se fazer e cada um de nós, do lugar onde a gente está, pode fazer a diferença para esse tema. Então, eu queria que agora, nas considerações finais de vocês pudessem trazer o que a gente faz como agentes de saúde, como agentes públicos, como agentes da segurança pública, como agentes da justiça, como assistentes e psicólogos, enfim, como profissionais do serviço público que a gente pode fazer, e como profissionais do serviço dos órgãos privados também, né? Então, o que é possível fazer nas diferentes dimensões? A dimensão individual, a dimensão institucional e a dimensão cultural. Olha, eu acho que a primeira coisa que se pode fazer, e isso está na mão de cada um e na mão de todos ao mesmo tempo, é melhorar o acolhimento às vítimas, é parar de julgar as vítimas, é receber as vítimas sem desconfiança, saber ouvir o relato, treinar a escuta, encaminhar as vítimas, dar às vítimas o que elas têm de direito. Eu vejo muito em rede de saúde, por exemplo, que às vezes a vítima chega lá, ela tem direito à pílula do dia seguinte, a coquetel anti-AIDS, e muitas vezes ela não é informada disso, o posto de saúde não tem, não informa onde tem, não encaminha. Quando é um caso que precisar, por exemplo, de um aborto decorrente de uma gravidez decorrente de estupro, aí então vira um jogo de empurra e aquela gravidez vai evoluindo até que chega um ponto em que às vezes a mulher não consegue mais fazer aquele aborto por questões médicas. Enfim, eu acho que falta muito desse primeiro atendimento. Eu acho que quando uma vítima ela consegue romper esse silêncio, ela consegue denunciar, quando ela consegue buscar ajuda, não pode ter espaço para desconfiança, para um mau atendimento, para um descaso. E eu acho que isso é o principal que tem que ser feito, e isso cada um de nós pode fazer, mesmo que você não seja um agente público. Se você é alguém da sua família, um amigo, eu tenho sido muito procurada por pessoas que vêm me contar casos de violência sexual, depois que eu lancei o livro, e eu fico impressionada como muitas delas vêm em mim, e às vezes nem são pessoas tão próximas assim, e às vezes são até pessoas desconhecidas, como vem em mim a única pessoa que escutou sem julgar e sem duvidar. Então, isso já é muito sintomático de como falta esse acolhimento às vítimas. Acho que isso é o principal, porque daí vem o resto, daí as vítimas se sentem mais encorajadas a falar, a denunciar, conseguem superar melhor os seus traumas e por aí vai. Eu vou fazer um movimento que é de convidar todo mundo que está aqui e para que passe a mensagem adiante da importância do autoconhecimento. Antes de a gente pensar em como criar estratégias mirabolantes para o enfrentamento, porque acho que ficou claro aqui já que essa é uma solução que exige uma articulação entre diferentes instituições e diferentes personagens, o meu convite para o autoconhecimento é no sentido de como eu, enquanto mulher, tenho vivido a minha sexualidade, como eu, enquanto mulher, né, qual é a minha história, de onde eu venho, como que eu tenho vivido o meu corpo, reconhecer-se, né, enquanto mulher numa sociedade machista, o que que isso significa, como que eu tenho olhado, escutado e tratado outras mulheres, como que eu tenho escutado, tratado e falado de outros homens, com outros homens, o que que os meus silêncios
tem dito, né? Quando eu me calo diante de um comentário, quando eu me calo diante de uma provocação, quando eu julgo o comportamento de uma outra mulher, o que que isso significa e como isso alimenta a violência. E, da mesma forma, um convite para que os homens façam esse movimento, né? O que que significa o meu grupo do WhatsApp, onde eu compartilho uma série de imagens não consentidas de outras mulheres. O que são as piadas que eu acho graça e o que elas representam? O que significa a maneira como eu me relaciono enquanto homem, com uma outra mulher, com outro homem? Ou qual é o silêncio, né? O que eu não falo quando um amigo meu me conta de um comportamento dele com uma outra mulher, seja ela conhecida ou desconhecida, namorada, esposa, enfim, não interessa. Então, antes de qualquer coisa, antes de exigir qualquer coisa de uma instituição ou de uma mudança cultural, a gente precisa fazer esse movimento de olhar para dentro e pensar como a gente, enquanto indivíduo, enquanto partículazinha desse cosmos gigantesco, tem contribuído para que as violências continuem acontecendo e o que a gente pode fazer para gerar a mudança. Muito bom. Quero reforçar esses pontos que vocês trouxeram, porque acho que eles são muito importantes, começando por esse que você trouxe, Ari, que é como a gente acha que está longe da gente. Cada uma de nós tem dezenas, centenas de histórias, mas eu falo sobre isso todo dia. Como que isso aconteceu comigo, né? Porque a gente racionaliza essa discussão. Ela não é uma discussão racional. Por isso é tão importante a gente entender que se a gente não consegue se conhecer, a gente não consegue entender a profundidade do quanto isso nos afeta e o quanto a gente naturalizou violências que não são naturais. Não é natural a gente viver processos que nos incomodam e achar que isso faz parte. Faz parte porque a gente está no casamento, faz parte porque a gente está numa relação de trabalho. A gente não tocou na questão do assédio sexual, mas o assédio sexual é uma das violências que mais tem crescido no ambiente de trabalho. E uma das pessoas fez uma pergunta em relação a isso, que eu acho que foi o Fernando, trazendo da importância, não sei se foi o Fernando agora, mas alguém trouxe uma pergunta falando de como é que a gente faz desse olhar para dentro, porque essa violência acontece também dentro das instituições. As mulheres, em todas as suas dimensões e os grades dentro das organizações, sofrem violências e violências sexuais, assédios sexuais dentro do ambiente de trabalho. Então, é muito importante a gente não normalizar, porque ela não é natural e não é normal. Não faz parte, porque você está numa relação que é hierárquica, se submeter a determinadas coisas. O segundo ponto que a Ana trouxe é a questão da escuta. É muito difícil, como ser humano, a gente escutar sem julgar. Muito difícil. Isso é um exercício, por isso ele precisa ser feito. A gente precisa treinar o nosso ouvido para isso, porque a nossa primeiro ímpeto, inclusive quando a gente quer ajudar, é dizer, não, vai lá e faz isso, vai lá e denuncia, como se fosse a coisa... porque se fosse eu, não, se fosse você também não faria. Então, inclusive ontem eu estava conversando com uma vítima de violência doméstica, e ela estava dizendo, eu nunca mais na minha vida vou dizer se fosse eu, porque agora que aconteceu comigo, eu vejo o quão difícil e o quão a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. E eu estava dentro da minha casa, e ela sofreu com relação à vizinha. Então, é toda uma lógica de funcionamento que a gente acaba naturalizando, essa questão da violência que a gente não tratou muito, mas que vale a pena a gente olhar, que é o estupro marital, né? Então, os casamentos, eles são cheios de violências sexuais, né? Então, acho que a gente precisa olhar não só na dimensão do relacionamento afetivo homem-mulher ou mulher-mulher, enfim, né? No relacionamento homoafetivo, mas também em relação às crianças, né? E o terceiro ponto é a questão da omissão. Quando a gente se omite, porque é isso, assim, não é sobre delegar a responsabilidade, dizer assim, então vai lá e denuncia. É sobre a gente entender que todos nós podemos fazer parte, e a parte estar do lado, como a Ana colocou, poder fazer essa escuta, como a Arielle colocou, qualificada, de poder realmente estar ali à disposição. Ela vai te contar 1, 2, 3, 5, 10, 40 vezes. Só que para você são 40 vezes, mas para ela é a primeira vez que ela conta sobre uma outra perspectiva, porque cada vez que ela conta, ela se escuta. Então, é muito importante isso. E aí, como instituições públicas, a gente tem uma responsabilidade, assim como instituições privadas, que cada um de nós está num lugar e a gente tem uma responsabilidade sobre esse lugar, que é institucional. A gente estabeleceu um contrato, e esse contrato, seja ele porque é privado, um contrato social, que estabelece a nossa relação com a sociedade, então temos uma responsabilidade de olhar para isso. Então, a Arielle, inclusive, é uma das
das líderes de uma coalizão empresarial pelo fim da violência contra mulheres e meninas, que eu tive a honra de fazer parte da construção nesse último ano e meio. Então, é fundamental que a gente olhe para as instituições privadas e olhe, a violência contra as mulheres é da nossa conta. E como instituições públicas, a gente tem um dever de servir as pessoas. Não é sobre a gente, é sobre a nossa responsabilidade de servir e de considerar e trazer a melhor condição de bem-estar. E por último, né, pensando como é que a gente muda a cultura, gente, é o seguinte, a gente tem que parar de tratar a violência como um tabu. Vamos falar sobre isso. Vamos errar, vamos acertar, mas vamos falar. Porque cada vez que a gente fala, a gente tira esse lugar de monstruosidade que é a violência. Então, é muito importante que a gente olhe para isso, para que a gente não perca essa dimensão, tá? E aí, então, assim, acho que para encerrar, acho que são esses pontos, aí eu queria deixar para vocês agradecerem. Agradecer cada um e cada uma de vocês. Olha, gente, Renata, Bruno, Fernando, Gilvan, Douglas. Tentei aqui cobrir todas as perguntas de vocês. Everaldo, Patrícia, Renata, César, enfim, tem um monte de perguntas. Obrigada, Gabriela. Obrigada a cada um de vocês que trouxe, que veio para esse debate com a escuta aberta, né? Não existem, não é a questão aqui da gente construir lugares de novo, a gente está aqui num processo de construção de pontes, não se trata de julgar ou de culpar, é sobre cada um de nós se corresponsabilizar pela transformação. Arielle, Ana, como eu já sabia, porque eu sou absolutamente apaixonada e admiradora de vocês duas, eu sabia que ia ser incrível, então obrigada não só por essa conversa, mas pela dedicação. Obrigada por usarem a voz de vocês, o conhecimento de vocês, para que a gente, de fato, acelere as transformações que são necessárias. Então, Ari, queria deixar aí para você fazer os seus agradecimentos finais. E depois a gente tem uma surpresinha aqui para vocês, para mostrar um pouco do resultado do que foi essa conversa. Afô, muito, muito, muito obrigada pelas palavras, pela generosidade, pela condução dessa conversa. Quero agradecer Samira, Renato, né, a todo o Fórum Brasileiro pelo convite, por esse espaço, por tornar, né, por dar visibilidade a esse tema que é tão relevante, que me é tão caro e que eu sei que é caro para vocês também. Dizer que eu me coloco à disposição para continuar essa conversa nos outros espaços, né, porque essa conversa ela não termina aqui. Isso aqui foi um pedacinho do que a gente ainda precisa falar, pensar, produzir. Então, eu espero encontrá-los em outros espaços para que a gente continue pensando soluções e dizer que estou, né, novamente à disposição. Gente, também quero super agradecer, foi um prazer estar aqui com você, muito obrigada, Arielle, sempre um prazer falar com você. A Samira Bueno, aqui do Fórum de Segurança Pública, foi praticamente minha sócia na escrita do livro, de tanto que eu perturbei Samira atrás de dados, de informações, de tanto que ela me ajudou, então para mim é um prazer poder estar aqui. E eu também encaro cada espaço desses como uma oportunidade para a gente mudar, para a gente pensar. Eu acho que a hora de mudar o mundo é agora. A gente fala mudar o mundo, uma coisa tão, né, difícil, tão distante, mas é nessas pequenas coisas que a gente vai mudando, sim. Eu tenho certeza que eu vou entregar para minha filha, que tem 14 anos, um ambiente muito mais saudável em todas essas questões que a gente abordou aqui. Foi um prazer falar com vocês. Ai, obrigada. E eu também agradeço, Samira, Renata, Renato, Juliana, pelo convite. O Fórum Brasileiro é um parceiro de primeira ordem no enfrentamento da violência contra as mulheres e meninas numa área que é tão importante, que é a segurança pública. Então, obrigada por abrir o espaço, obrigada pelas contribuições, ano a ano, para que a gente, de fato, traga esse tema que não é simples para essa área, que também não é uma área bastante complexa, né? Então, obrigada mesmo, obrigada pela possibilidade. E seguimos, como a Arielle falou, essa conversa não começou hoje e ela não terminará hoje, né? Então, temos uma jornada que é uma maratona, e eu espero que a gente possa, de fato, entregar um mundo melhor. Não sei se vocês viram aqui, mas, né, no home office, minha filha de 3 anos estava aqui passando, e eu tenho um de 7, eu espero, de fato, que eles possam viver relações de masculinidade mais saudáveis e relacionamentos mais saudáveis que não sejam baseados em processos de violência, porque eu acho que, no final das contas, não é sobre enfrentar a violência, é sobre construir relacionamentos que possam
nos possibilitar viver o máximo da nossa potência. É isso que a gente deveria buscar, né? A gente ainda está num processo ainda de olhar para as violências que já aconteceram. Eu quero, em algum momento, falar assim, não, eu quero agora pensar assim, como é que a gente vai chegar a ser... A violência não faz mais parte da forma com que a gente precisa pensar. Como é que a gente pode exercer quem nós somos, né? Então, obrigada. A gente queria mostrar aqui para vocês o resultado dessa conversa. Então, apresentar para vocês a nossa facilitadora gráfica, a Heloísa, que está aqui para mostrar o que saiu dessa conversa que vocês ajudaram a construir. Vai lá, Heloísa. Oi, pessoal. Bom, é até difícil, porque cada tema se desdobrou e, assim, eu fui registrando até mais ou menos a metade as principais falas, e então algumas coisas não couberam, mas ali à direita, no alto, a gente tem toda a discussão da Arielle, de que a violência vai muito além mesmo do estupro, né? Pode ser toque, assédio, aliciamento online, todo o contexto que ela trouxe. Depois, à esquerda, no alto, o debate da Ana Paula de que está entranhada na vida de todas as mulheres e que é uma cultura mesmo dos homens, né, ali no livro, uma cultura que se sentem autorizados. Toda a questão do descaso do poder público, e aqui, descendo à esquerda, a importância da escuta e das redes de apoio da família e do trabalho da polícia em si, né? E aqui embaixo, à direita, o quanto é difícil denunciar e é necessário um número muito grande para a palavra do homem ser contestada. E a questão da educação para as crianças. Lindo! Incrível! Ficou maravilhoso, gente. É isso. Tá demais. Obrigada, Heloísa. Obrigada pela poder de síntese e de trazer os pontos centrais para essa discussão. Obrigada. É isso, gente. Então, ficamos aqui por hoje. Agradeço de novo esse momento. E a gente tem mais 4 dias de evento, então tem muita coisa boa para a gente conversar e, de fato, para a gente construir pontes e não muros. Chega de muros. A gente precisa sair dessa lógica de nós versus eles e construir uma lógica de que somos todos parte do problema para sermos parte da solução. Obrigada. Boa noite para todos e todas.